Agora eu não. Agora me parece que eu não te ouço. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Opa. Opa. Então, Então, Fabiola, Fabiola, acho que o acho eco que o eco continua, continua, mas, mas, enfim, enfim, vamos vamos prosseguir. prosseguir. Tem algum Tem algum equipamento equipamento ligado? ligado? Não, não. Tá Não, tudo né? acústico. Não, né? Não. Ah, tá. Ah, Perfeito. tá. Bom, Perfeito. Bom, vamos continuar vamos assim mesmo. Eu continuar assim vou mesmo. Eu vou fazer silêncio fazer aqui quando você silêncio aqui quando falar, você falar, que aí pode ser que aí questão pode ser do questão Instagram do mesmo, do Instagram áudio. mesmo do áudio. Aqui pra mim tá perfeito agora. Tá perfeito. Você não tá Tá ouvindo perfeito. nenhum Você não tá eco ouvindo não, nenhum né? eco, não, né? Não, agora não. É só eu que tô É tendo só esse eu que tô retorno. tendo Então, esse tudo retorno. bem. Então, tudo bem. Fabiola Bene, Fabiola Bene, agradeço mais uma vez agradeço a sua mais uma vez a sua compreensão, a sua compreensão, a sua gentileza. gentileza. Tivemos uns Tivemos contratempos uns técnicos aqui do tempos técnicos Instagram, aqui do mas Instagram, recebendo a nossa recebendo a convidada nossa hoje, convidada hoje, cantora, compositora, cantora, compositora, instrumentista, que vai instrumentista, falar do seu que vai falar do trabalho. seu trabalho. Obrigado pela Obrigado pela presença. presença. Poxa, eu que agradeço a todo mundo que está se conectando com a gente aqui para ouvir essa prosa, para ouvir um pouco aí sobre minha trajetória na música. E é uma satisfação, uma honra aí levar um pouco dessa minha vivência, né, com a música para um lugar tão distante, né? Aí eu que estou aqui em São Carlos, interior do estado de São Paulo, né? Atualmente moro aqui em São Carlos e você aí em Brasília. Então é muito legal poder falar um pouco sobre música, sobre, né, composição. É um prazer aí. Tá certo, Tá prazer é certo, imenso, prazer é meu imenso, também. meu também. Eu queria Eu perguntar para queria perguntar você, para você, Fabiola, Fabiola, em primeiro em lugar, de primeiro onde vem a lugar, sua de onde vem a relação com sua relação com música, com música, com cultura? cultura? Eu acho que, assim, desde que eu me entendo por gente lá em casa, eu nasci na roça, né? Uhum. A cidade chama-se Vitória Brasil, divisa com Mato Grosso do Sul, é bem interiorzão do estado de São Paulo, né? Uma cidadezinha, uma vilinha de mais ou menos 2.000, 3.000 habitantes. E aí a cultura, a música, ela sempre esteve presente ali nas festas de São João, nas festas de Santo Reis, né? Então, eu acho que minha família, minha mãe, né, devota de São João, sempre com o radinho ligado, sempre assim, querendo. Eu acho que a música, as artes como um todo, né, ela é um alimento para a alma, né? Então, para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro na roça e que chega cansado da lida, era como se fosse um alento, né? Eu lembro que na minha infância ainda não tinha TV. Eu fui ter já com uma certa idade, né? A primeira TV. E então o rádio era aquela coisa que nos acalentava ali, né? À noite, toda a minha família. Então acho que a música estava ali, né? A arte, né? Uhum. Uhum. E como foi que como você foi que você aprendeu a aprendeu a cantar, cantar, tocar a os tocar os instrumentos? Né? Você instrumentos, toca né? Você vários toca vários instrumentos, né? Você instrumentos, toca né? Você toca viola, viola, guitarra, guitarra, cavaquinho. cavaquinho. Como é que foi Como é seu que foi seu aprendizado aprendizado musical? musical? Eu sempre costumo dizer que eu sou uma curiosa na área de compor, né? Então, eu sou uma pessoa totalmente ligada à criatividade e é uma coisa que me inspira muito, assim, escrever. E eu acho que ali na infância, o primeiro contato que eu tive foi com o violão, né? Na igreja, minha mãe católica, então eu ia para a igreja, aí o primeiro contato foi ali. E depois meu pai arrumou um professor para mim de violão. Eu comecei a estudar com 9 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu já tocava aí aquelas músicas, Leandro e Leonardo, né? Coisa
coisa que rolava no rádio, né? De tudo, na verdade, né? Não só o sertanejo, mas também o pop rock, né? Que foi muito influenciada também pela música de rádio, né? E aí depois, com uns 15 anos mais ou menos, eu dava aula de violão já. Eu ficava na casa da minha avó, que é no município de Jales, e aí eu queria estudar inglês, mas meu pai e minha mãe não tinham uma condição financeira muito boa e tal. Aí resolvi dar aula para poder comprar os livros de inglês. E aí que foi, né? Também essa vivência com as letras, com os idiomas. Eu sempre também gostei muito de estudar, assim, sabe? Saber inglês, por exemplo, foi uma paixão desde sempre. Aí depois eu fui fazer o curso de letras, né? Isso já com 17 para 18 anos, na Unesp. Aí já fui morar sozinha, né? Muito cedo também. Então, esse contato com a literatura, com a faculdade, né? Isso aí enriqueceu muito, né? Aí lá na faculdade a guitarra entrou na minha vida, né? Então, e eu também sou uma pessoa muito eclética em relação ao ouvir, sabe? Eu ouço de tudo mesmo, assim, sabe? Música para mim é estado de espírito, né? Então, se eu tô mal, aí eu já ligo um jazz para dar aquela vibe, sabe? Para eu esquecer dos meus problemas e tal. Então, assim, eu tenho uma coisa muito. Sou aficionada por música, assim, desde sempre, né? Música é o que me alimenta mesmo. Aproveitando aí que Aproveitando aí que você falou, né, de alguns estilos que você gosta, né? Você citou Você o citou o jazz, jazz, né? você Citou citou música sertaneja. Queria saber Queria assim, saber quais assim, são as quais suas são as suas influências influências artísticas, né? Os artísticas, né? Os artistas artistas dos dos quais quais você você mais mais gosta. gosta. Tá. Você sabe que a viola entrou na minha vida por um. Eu vou começar dessa história, porque eu comecei a estudar viola com 26 anos, mais ou menos. Ela entrou na minha vida como uma coisa mística, assim, sabe? Eu falo porque é místico, porque a história é curiosa, rapaz. E aí eu vou falar dessas minhas influências, né? Mas meu pai, ele trabalha numa firma como segurança, e um certo dia um rapaz chegou lá e falou: Ô, seu Oreste, compra essa viola aqui, que eu tô passando uma situação muito difícil na minha vida, um trem danado, vou ser pai. E aí, estou numa situação financeira terrível. E você me comentou aí que sua filha gosta de música. Vai saber que ela não gosta de viola. Aí meu pai falou, ó, eu vou comprar essa viola não, minha filha é roqueira. Ah, vai dar muita confusão, essa viola vai ficar parada lá em casa, ninguém vai estudar, minha filha já está fazendo faculdade fora e não vai ter jeito. Aí tudo bem, o rapaz foi embora, né, chateado, né, e tudo mais. No outro dia, às 11 da manhã, o rapaz chegou lá de novo. Ô, seu Oreste, compra essa viola, rapaz. E contou a mesma história para o meu pai. Aí meu pai falou, ô, rapaz, eu não vou comprar viola, não. Ninguém vai tocar lá em casa, eu não toco. A minha filha já não mora mais em casa, eu não vou comprar essa viola, não. E o rapaz foi embora. No outro dia, às 11 da manhã, era uma sexta-feira, meu pai fala sempre a data, o horário, que ele foi 3 dias seguidos no mesmo horário. Falou, senhor Ete, compra essa viola, eu faço mais barata para você e tal, 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 tal. Meu pai falou, quer saber, eu vou comprar a viola. E comprou a viola. E quando eu voltei para Vitória, Brasil, visitar meus pais, eu fiquei encantada. Eu passava da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, o olho brilhava naquele instrumento. Eu falava, mas que diacho, meu pai não toca viola, ninguém toca viola. O que essa viola tá fazendo aí, né? E aí meu pai contou essa história e eu fiquei curiosa porque realmente aquilo me seduziu de uma maneira que eu peguei a viola. Eu sou canhoteira, né? Então eu tive que já transpor todas as cordas da viola. Olhei no YouTube, comecei a pesquisar afinação de viola. Aí eu falei, esse trem é complicado, eu tô perdida. E aquilo foi me seduzindo, seduzindo até eu afinar a viola. Afinei primeiro em Ré, depois afinei em Mi. Você sabe que a viola tem uma coisa com, né, as afinações
São inúmeras afinações catalogadas no Brasil, né? Se tem uma coisa que a gente é malandro, é na afinação da viola. E aí, rapaz, eu comecei a compor na viola, não é nem estudar, né? O que você toca na viola? Eu toco Tião Carreiro, eu toco Almir Sater. Na infância, eu ouvi muito essas coisas de Tião Carreiro, Almir Sater, principalmente, né? Acho que é uma grande referência para mim, Almir Sater, Renato Teixeira, né? Isso nessa coisa mais violão, viola, canção, do cancioneiro, né? Aí você vai falar Rolando Boldrin, né? Enesita Barroso, Helena Meirelles, toda essa coisa do cancioneiro, da tradição, da cultura popular, me entusiasma. Eu sou realmente, assim, acho uma coisa maravilhosa, né? Mas tem um outro lado, assim, que eu gosto muito, que é a tal da MPB, né? Rita Lee, né? Essas coisas mais rock, né? Rock tropical, me influencia muito. Daí eu tenho uma coisa com Lenine, uma coisa com o Brazilian Jazz, da Joyce Moreno. Cara, eu ouço de tudo, Milton Nascimento, né? Clube da Esquina. Como que a gente não vai falar dessas coisas maravilhosas que só a música brasileira nos proporciona, né? Que é uma riqueza, assim, tremenda. Então, eu sou uma pessoa de ouvido atento, assim, sempre me... Ô, Fabíola, ouve isso aqui, você vai gostar. Tem coisa mais bonita que as canções do Paulo Simões, né? Compositor, grande parceiro do Almir Sater, né? Também ali. Então, quando eu lembro dessas figuras, eu me emociono. E, assim, são pessoas que eu... Né, quantos shows que eu não vou do Almir Sater e eu não volto com uma canção na cabeça. Uma canção que eu paro no meio da estrada e tenho que escrever porque eu fiquei inspirada no show. Recente eu fui num show do Almir Sater na Virada Cultural, em Campinas, e saindo do show, tal, cheguei no hotel e eu levo meus caderninhos, né? Eu escrevo em tudo quando eu vou, para qualquer lugar que eu vou, eu escrevo. Aí já me bateu uma letra. Essa música, inclusive, vou gravar ela no meu próximo trabalho que eu tô para lançar, né? Que é mais ou menos assim, ó. Assim como o vento que leva a tormenta para longe, são meus desejos, sonhando por dias melhores. Assisto esse pôr do sol, eu agradeço. Tudo vai ficar bem. O que eu sou, o tamanho dos meus sonhos. O que eu sou, do tamanho dos meus sonhos. Então, isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Me lembrou um pouco blues, assim. Tem uma influência muito grande. A gente vai falar de blues depois. Com certeza, vamos sim. É uma coisa que me agrada muito. Eu sou apaixonada também por blues. Já tive, inclusive, uma banda só de mulheres de blues, blues soul, né? Como se diz aí. Tocava guitarra e tudo mais. E é uma sonoridade assim que me agrada muito. Me agrada muito. Legal. E você falou várias das suas influências, né, de música brasileira, né, de rock, enfim, de música também de raiz, Renato Teixeira, né, bacana. Sim. Algumas pessoas mandando um alô, né, Raimundo Nonato. Grande Raimundo, grande fã aí também, cara. Assim, eu só tenho gratidão às pessoas que me seguem, que apoiam meu trabalho, que compram meu merchan.
É isso que me alimenta a continuar na música, sabe? Em saber que, mesmo eu não alcançando 2 milhões, porque nem é esse o meu objetivo, se um dia acontecer, maravilha, ok, gratidão. Mas é o pequeno número que eu já alcanço de pessoas que me apoiam, que acreditam no que eu faço. E isso não tem palavras, assim, é maravilhoso. O Marcelo Niero falou que a música que você tocou lembrou Rita Lee. Gosto muito. Esse cara é um grande baterista de Ribeirão Preto. Grande abraço para ele também. São pessoas assim que eu não tenho nem palavras, que sempre estão aí me apoiando. E vai para cima, Fabiola. É isso. É muito bom, né? Ter esses amigos astrais. Inclusive, são pessoas que nunca viram a minha vida, né? Isso é tão maravilhoso. Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu conheço a Fabiola pessoalmente, sou amiga dela e tudo mais. Outra coisa é você ter os amigos astrais. São aqueles amigos que você nunca viu na sua vida e que você simpatiza de uma maneira, bate uma conexão, são pessoas queridas. Então, um grande abraço aí para essas pessoas que me acompanham e que torcem pelo meu trabalho. E você toca cavaquinho. O cavaquinho você aprendeu como? Olha, exceto a guitarra e o violão que eu fiz aula, a viola, agora recente, tenho feito aula também, para não ficar com uma pegada muito guitarrística, né? O cavaquinho foi o único instrumento, acho que foi um dos únicos que eu não tive um professor, não peguei tudo pela internet, né? E fui... É uma coisa muito mais compor no instrumento do que ser uma cavaquinista, sabe? Ser uma instrumentista, assim. E até me desculpe os instrumentistas, violeiros, os caras bons nas cordas aí, porque eu logo já vou avisando. Eu toco aqui as minhas musiquinhas. Claro que eu sou uma pesquisadora, gosto de conhecer, saber a galera aí que toca, que manda bem, né, na viola, para poder aperfeiçoar, para poder melhorar sempre, né? A gente sempre está em busca disso. Não, mas você toca muito bem a viola. Obrigada, amigo. Maravilhosa a sua interpretação do instrumento. Parabéns. Fabiola, e como que começou a sua carreira artística? Você começou a tocar, ir para os palcos, para a noite, como foi? A minha primeira lembrança da música, assim, eu tocando violãozinho lá em Jales, né? Num barzinho. O baterista falou, vamos tocar num lugar que vendia lanche. Ok, chegamos, o cara vai pagar. Aí, nisso, lembro de eu tocando ali Marisa Monte, Adriana Cocanhoto, essas coisas, Zélia Duncan. Beleza, acabou o show, a gente comeu um lanche cada um e tal. E aí, cadê o cachê? Mentira, a gente tinha que pagar o lanche também. Foi uma pior picaretagem. Meu pai pagou ainda o lanche. Ele falou, mas Fabiola, o rapaz falou que você tem que pagar. Tá bom, esse foi o primeiro aí que eu me lembro. Mas aí depois fui na faculdade, né, nas festas universitárias, eu já cursando letras. E depois, assim, que eu lancei, eu tive uma banda chamada Ruído Fino, uma banda tropical aí, meio pop rock, essa pegada. E aí eu lancei um disco com 10 canções, e aí começaram os primeiros shows shows em festivais, show no Sesc, né? Aqui em São Paulo tem essa força, né? O Sesc, o SESI, os editais, né? Então aí eu comecei a seguir nesse caminho mais de compositora, sabe? Mais a música autoral, né? Claro, sempre fazendo bar, porque o bar é uma escola, né? Hoje, atualmente, graças a Deus, eu não faço, porque não tem a ver com a minha vibração, com a minha vibe, sabe? Eu sou uma pessoa muito diurna. Eu não sou aquela pessoa que gosta da noite. Eu nunca gostei, na verdade, da noite. E a noite começou a ser para mim um fardo, porque
trabalhar à noite, você não tem o outro dia, né? O seu dia vai começar lá para as 3 da tarde. E isso, para mim, não combina com a minha energia, assim, sabe? Então, logo eu desencadeei da noite. Trabalhei muitos anos na noite, claro, mas eu atualmente não faço mais. Então, eu tive bandas onde eu tocava na noite, bandas de groove, samba rock, funk, o próprio blues, né, com as meninas. Então, mas enfim, trabalhei muito na noite, mas atualmente a minha vida é aqui, nesse lugar, que é meu estúdio, onde eu produzo as trilhas, onde eu gravo, onde eu passo a minha vida. E como eu disse, né, minha carreira toda é graças a essas pessoas que me ouvem, que bancam aí o meu pendrive, que bancam minha camisetinha. Eu tenho maior assim, alegria em falar isso, que é essas pessoas que eu devo gratidão, sabe? Claro, eu tenho a sorte também de ter produtores culturais que já simpatizam com o meu trabalho aqui em São Paulo, né? Como eu fiz recente o Sesc Instrumental Brasil, isso me abriu portas. Fiz também o circuito SESI, que é um circuito muito maravilhoso também aqui. Então, assim, foi um ano muito legal esse ano de 2022. Também eu realizei meu primeiro PROAC, né? Que também é um outro recurso do estado, né, de São Paulo, que ajuda muitos artistas. Pude produzir aqui, né, no meu estúdio. Então, foi um ano muito bom, assim, para gravação, para produção, sabe? Bacana. Bacana. E assim, E assim, falando um falando um pouco pouco da da viola, viola, né? né? Que é um Que é um instrumento instrumento que faz de uma parte de uma tradição, tradição, como como você você mesma mesma falou, falou, ela é muito rica, muito né? Muito antiga antiga no no Brasil. Brasil. Grandes Grandes nomes nomes, que você citou, você inclusive citou Almir inclusive Almir Sater, né? Sater, né? Tem muitos Tem aí pelo muitos aí pelo Brasil, né? Brasil, né? Em várias Em várias regiões, né? No regiões, né? No Nordeste, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Centro-Oeste, no Sul, Sul, Sudeste, Sudeste, Norte. Norte. Como você Como vê a você vê a importância da importância da viola para a viola para arte a e para a arte e para a cultura cultura brasileira? brasileira? Fundamental não se perder assim, não se perder essa tradição, sabe? Primeiro porque a viola ela carrega essa ancestralidade. Se a gente for pensar como eu estava te falando das afinações, né? É uma riqueza que não tem precedentes assim, porque se fala, olha, Pernambuco é uma afinação, Goiás outra afinação, São Paulo outra afinação. Mato Grosso do Sul, você vai pegar outro tipo de afinação. Aí você vai pegar o sotaque da viola no Rio de Janeiro, o sotaque da viola em Brasília. Você vai ver que são sotaques muito distintos e são marcas de uma cultura local que se fundiu com, claro, com a música aí do mundo, mas também com a música local. Então, é de extrema importância assim, a editais para esse tipo de cultura, porque é uma cultura que, com o passar dos anos, vai ficando frágil, né? No sentido de que, por exemplo, eu tenho o projeto Violeiras Fora da Caixa, né, que é um projeto que eu mapeio violeiras do Brasil, que trazem esse sotaque da viola mais contemporânea, né? Essa viola que se fundiu com jazz, se fundiu com blues e tudo mais. E também tem o portal lá, Violeiras do Brasil, que catalogou aí mais de umas 50, 60 violeiras, tanto dessa parte mais tradicional, ligadas às culturas populares, ligadas a moda de viola, né? Então, assim, é, em primeiro lugar, uma riqueza, em segundo lugar, não se pode perder isso jamais, né? Porque só de te dar um exemplo, a viola portuguesa, né, que é essa viola que veio para o Brasil, ela em Portugal continua a mesma. Existe uma resistência dos portugueses em mudar a afinação da viola, o braço da viola, o corpo da viola. Então, aquela viola portuguesa continua a mesma lá da década de 50, 60, né?
Quem me disse isso foi o grande Ivan Vilela, um cara maravilhoso da viola e professor da USP. Ele tem até um documentário que ele fala um pouco sobre isso. E aí a gente tem que só valorizar mesmo esse trabalho, né, dos violeiros e violeiras. Não, é Não é interessante você interessante você dizer dizer isso, isso, porque porque aconteceu com outros aconteceu com outros instrumentos instrumentos também também de origem origem europeia, né? europeia, Enfim, que né? Enfim, vieram que de vieram outros de outros estilos, como estilos como cavaquinho, cavaquinho, bandolim, né? bandolim, né? Que Que originalmente eram originalmente mais eram mais instrumentos de instrumentos de acompanhamento, e aqui você acompanhamento, e tem aqui você tem solistas solistas como como Valdir Valdir Azevedo no Azevedo no cavaquinho, né? cavaquinho, Jacó né? do Jacó do bandolim, bandolim, ou o ou o Hamilton de Hamilton de Holanda, né? Holanda, né? Com certeza. Bacana. Bacana. E E como é que, como na é que, sua na sua visão, esses visão, novos esses novos violeiros e violeiros e violeiras violeiras contemporâneos contemporâneos que você e pesquisa, identifica, identifica, o que eles que trazem eles de trazem novos de novos elementos elementos para essa na tradição, sua na sua opinião? opinião? Até pelo seu Até ponto pelo de seu vista ponto de vista pessoal, como pessoal, como artista. artista. Sim, eu vou citar um cara que me influencia bastante, que é o Ricardo Vignini, né, do Moda de Rock. Ele, inclusive, é meu professor de viola. Tomei algumas aulas com ele. Quando tenho oportunidade de estar em São Paulo, e é um cara assim. Inclusive, essa viola eu comprei dele, porque ele é canhoteiro, né? E aí tem essa coisa da dificuldade do canhoteiro também de achar os instrumentos. Então, é, com ele aí que eu experimento as violas novas, né? Que ele é o cara que tem um monte de viola na casa dele, endorser da Rosine. Então, assim, ele é o cara mestre dessa viola contemporânea ali. Ele vai ter uns, sei lá, uns 14, 15 discos de uma viola que é totalmente ligada à fusão do rock, né? Você vai pegar o moda de rock, eles vão ter ali uma interpretação do Led Zeppelin na viola. Então é uma coisa muito moderna, assim, para uma viola que veio ali do Tião Carreiro, que veio do Bambico, que veio dessas figuras muito da roça, muito simples, né? Então você vê que aí eu vou citar, por exemplo, o Neymar Dias, que é um outro grande violeiro contemporâneo que faz uma fusão com a viola e o jazz, né? O Brazilian Jazz, assim, ele faz arranjos para o Ivan Lins na viola, tem alguns discos do Ivan Lins que ele fez as violas, por exemplo, da Mônica Salmazo, que ele fez as violas, aquele é Cabocla, da Mônica Salmazo, que é um disco maravilhoso dela, as violas são riquíssimas, com uma pitada de jazz, né? Com uma pitada dessa modernidade, dessa viola, que é uma viola ligada até à viola de orquestra, assim, sabe? Uma viola mais erudita. Então, eu me vem um pouco isso na cabeça, me vem o Ivan Vilela como um grande professor também aí, né? Aí do universo das meninas, você vai ter a Laís de Assis, que é a viola pernambucana, né? Ela trazendo essa referência é, da viola pernambucana num sotaque daquela, né, do carnaval pernambucano, sabe? É muito legal mesmo, assim. Você vai também ver a Letícia Leal, de Belo Horizonte, vai ter também a Marina Beck, de Jundiaí. Tem muitas violeiras contemporâneas trazendo um sotaque para essa coisa da composição, né, da música autoral, com uma pitada, com uma influência diferente, né? Então, com certeza isso me inspira também, né? Muito. São referências para mim, com certeza, assim, né? Claro que sem perder também aí a inspiração por violeiras como a própria Helena Meirelles, né? A Enesita ainda com a sua viola, com o seu violão, com essa coisa mais da canção, né? Do sertanejo mesmo, né? Do caipira, né? Isso com certeza me inspira, porque são referências maravilhosas, né, da música, né, dessa música que é ancestral mesmo, né? Bacana. Bacana.
Já que você falou da Helena Meirelles agora, de quem você também toca composições, né, faz criações do repertório dela, né? Como você vê a importância dessa artista para a música brasileira? Olha, você sabe que a Helena Meirelles é a única mulher a sair na Guitar Player, naquela revista americana famosíssima. Ela saiu na capa dessa revista, né? E ela é uma violeira, mas ela tem uma pegada tão única, e tanto que ela tocava com paleta, né? Que ela mesma fazia, de chifre de boi, como se diz, e essa paleta tá lá, né? É a paleta da Helena Meirelles. Cara, assim, para mim ela é como mulher, né? Então me influencia muito como mãe, aquela mulher que rompeu barreiras para estar onde está, para fazer o que queria fazer. Com certeza ela teve que, sabe, meter o pé na porteira, como se diz mesmo, para abrir a porteira, para romper com essa coisa de que só o homem podia tocar, né? Tem relatos da Helena Meirelles, por exemplo, o pai batia nela, tudo mais, se visse ela tocando. A mulher não podia tocar, né? Então, quando o pai e os irmãos iam para a roça, ela subia, pegava a escadinha, subia no guarda-roupa, os irmãos escondiam a viola em cima do guarda-roupa. Era um violão, na verdade, ela afinava. Como ela afinava, né? Porque ninguém ensinava para ela. Então ela afinava de ouvido do jeito dela e fazia tudo do jeito dela. E a afinação que ela usava no violão era uma afinação de viola, que é o Mi, né? O Mi aberto, que é essa afinação aqui que eu uso, que se chama muito, que é muito falada, né? Que é o Mi cebolão, muito utilizada. Porque ela é estridente, né? Ela é agudinha e combina mais com a tessitura feminina na hora de cantar, sabe? Então é uma artista fundamental. Assim, para mim foi muito importante, é muito importante conhecer o trabalho dela. Cada vez que eu mergulho no trabalho dela, na obra dela, nas falas, no jeito dela de ser, me inspira muito, sabe? A querer... porque a Helena, ela viveu uma vida muito humilde, né? Muito humilde. Ela foi gravar o primeiro disco dela com 60 e poucos anos, porque pela Eldorado, se eu não me engano. E quem ajudou muito, deu uma força para ela, foi a própria Inesita Barroso, que quando descobriu ela, logo quis trazê-la do Mato Grosso do Sul ela tinha um programa na Rádio USP, onde ela fazia entrevistas, então eu queria saber. E aí, fazendo o documentário do Sesc, que vai sair logo menos, um documentário que eu participei como violeira, eu tive a oportunidade de ouvir essa entrevista em primeira mão, aí, digamos, é um arquivo da TV Cultura, né? Tá em mãos da TV Cultura hoje, né? E assim, foi emocionante ouvir as duas conversando, sabe? E isso me inspirou muito. De fato, ela não desfrutou tanto que ela poderia, né? Porque ela gravou em vida ali 3 discos e ela tinha muita música que ela poderia ter produzido, mas o Brasil é ainda um país que a gente tem essa dificuldade, né? De reconhecer e valorizar aí o talento, né? Uma artista como ela morreu de uma maneira muito humilde, né? Tendo ali pouco, né, reconhecimento, né? Ela foi ter mais reconhecimento depois da morte, que é uma coisa maluca, né? O Brasil tem essa coisa. Mas, enfim, ela é de extrema importância para qualquer violeira que começa a se entusiasmar pela viola, passa pelo trabalho da Helena Meirelles, não tem como. Tem uma música dela que eu gosto muito, que se chama Molequinho Malcriado. É mais ou menos assim, as músicas dela são muito simples, acordes, e o jeitinho dela de tocar é muito, muito bonitinho, sabe?
Se você for ouvir o trabalho dela, todas as musiquinhas tem essa pegadinha assim, sabe? São melodias muito simples, mas de uma riqueza, de uma beleza, que você vai ouvindo, sabe? É uma delícia, uma coisa boa. Tem uma musiquinha assim, tem umas musiquinhas que são assim, ó. E ela gosta muito, ela tem um traço, uma pegada, como eu te disse, de usar as escalas, nada, não é nada, olha que difícil de tocar, mas quando você parece que é fácil, né? Ela faz um chamamé ali, ela faz uma polca paraguaia, então parece fácil. Mas a hora que você vai tirar as músicas, você fala, tem um jeitinho dela. Não dá para fazer aquele jeitinho, parece, sabe? É uma coisa dela ali. Então, é de uma riqueza maravilhosa. Não tenho o que dizer, assim. Nossa, bacana, Fabíola. Excelente a interpretação da Helena Meirelles. E sem dúvida, uma figura desbravadora aí da nossa cultura, mas também dos costumes, né? Como a Inesita Barroso, que você citou, que já na década de 50, contra o preconceito em relação às mulheres de serem artistas, de tocarem. Bacana demais. Abriu caminhos para muita gente. Abriram, né? Bacana. E como é que você vê o espaço? Só complementando o que você falou da Inesita, até a Inesita fala muito que ela queria tocar violão, não piano. Mas por conta do pai, ela teve que aprender piano. Porque quem tocava violão era vagabundo, bêbado, sabe? E aí tinha essa coisa, a mulher não podia tocar violão. Então, realmente é uma desbravadora, uma pessoa que teve que meter o pé na porteira. Eu falo assim, porque aí facilita tudo a pessoal entender aí. Legal. E o espaço da música regional, da música de raiz, você acha que é uma música que hoje tem espaço? Olha, tem os amantes, assim como tudo dentro da música é nichado. Você vai falar assim, o rock tem espaço? Tem espaço. Essa aqui é a dádiva da internet, né, cara? Não se perde porque a gente tem os amantes. Igual, essa semana que passou mesmo, eu mandei 2 caixinhas de produtos meus para Amapá. Quando que eu ia imaginar que minha música ia tocar no Amapá? Então, assim, é pouco, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de explorar a internet e aí você vai se conectando de uma maneira que isso espalha, assim. Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que precisa sempre dos editais, porque esse tipo de cultura é uma cultura que realmente não é mainstream, não faz sentido nem ser mainstream, né? É um outro tipo de arte, é uma arte que ligada a uma cultura ancestral, de uma cultura passada de geração para geração, é uma outra pegada, né? Então, a gente não sei se eu posso dizer assim, mas existe espaço para todo mundo. Então, como é nichado,
tem que pesquisar, tem que garimpar e aos poucos as portas vão se abrindo, né? Eu lancei meu trabalho mesmo em 2019, né? Meu primeiro EP, e as coisas começaram a acontecer, não foi quando eu lancei, né? Você demora para... Tipo, eu falo assim, gente, quando eu dou workshop, principalmente para artista que está começando, falar, você consegue pagar suas continhas, né, lá com os dividendos do Spotify, do YouTube, etc. e tal. Eu falo assim, a minha primeira paga foi 19 centavos, mas conforme eu fui insistindo, e estou insistindo ainda, vai longe isso, eu acho que a tendência é melhorar, com certeza. Né? Mais pessoas vão se conectando com a sua verdade. Agora, o que acontece muito é essa ilusão de você querer fazer uma música para dar certo, para alcançar um número grande, só que nem você se identifica com aquela verdade. E aí, realmente, você está fadado a ter ou uma depressão, é claro, ou daqui a pouco ter que mudar de estrada de novo, sabe? E isso acontece, né? Muito, né? Então, eu faço uma coisa que eu amo, então amanhã ou depois eu não vou mudar meu estilo musical ou né? Porque eu quero ganhar dinheiro. Não é isso. Eu acho que é uma questão de você ir batalhando pelo seu espaço e é isso, assim, as coisas vão acontecendo no tempo que precisa ser também, né? Não tem que afobar muito, não pode afobar muito. Fabiola, no começo dessa live você falou que eu via quando era mais nova, muito rádio, né? Você citou Leandro e Leonardo, né? Que é uma dupla sertaneja muito famosa, né? E entre outras, né? E agora você estava justamente falando dessa questão, né? Da questão questão comercial, né? Enfim. E a gente sabe que a música caipira, a música de raiz, a música regional, né? Sendo regional, uma música de vários lugares, mas muito centrada na raiz. É como se fosse o nosso folk, né? Essa música que você falou que tem um espaço, mas não é mainstream. Pelo menos não hoje, né, nos tempos atuais. Já a música sertaneja é uma música de grande público, né? Você acha que tem diferença? Em que se diferencia a música caipira regional desse sertanejo universitário, sertanejo mais pop, esse de grande público? Você acha que são coisas diferentes, estilos diferentes? Sem dúvida. São propostas diferentes também, né? Se for pegar o folk, essa música do Ombir Sater, você vai ver muita paisagem sonora, né? Você vai ver muita reflexão. Até mesmo ele fala, ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Então, você vai ver reflexão, você vai ver paisagens sonoras, né? Coisas ligadas à natureza, ao rio, à pesca. Agora, a música, o sertanejo universitário, ele tem essa coisa da pegação, né? Do amor, da traição. É uma outra coisa, é um outro lugar, né? Aí você vê a música sertaneja dialogando até com funk, né? Essa música pop, sertanejo pop, né? É uma mistureira com a rocha. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes. Pode ser que lá atrás tenham saído do mesmo, né? Foram saindo e tomando caminhos. Começaram ali e depois foram tomando caminhos distintos, né? Mas acho que a música raiz ela tem um propósito, uma coisa de resgate, de lembranças, né? Tem uma coisa muito ligada à família, né? Assim, a essa coisa de passar de pai para filho, do avô, né? Essa coisa
ligada à ancestralidade mesmo. Então, as histórias são histórias diferentes das histórias contadas no sertanejo universitário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. E já que você está falando de tradições também, Brasil, você também citou Rolando Boldrinha há algum tempo, né, na nossa conversa. Como você vê, foi um dos grandes divulgadores dessa música, dessas manifestações. Como é que você vê a importância dele? Como é que ele marcou a sua vida? Poxa, ainda tô, digamos assim, tô fora do ar. Porque o meu sonho era ter gravado com o Boldrin, né? Assim, eu tinha ido recente para a TV Aparecida, tinha gravado lá, que também eu queria muito ter gravado esse programa que eu gravei recente, e um dos meus objetivos já estava buscando isso, era gravar com o Boldrin, claro, né? Numa participação ali do programa e tal. Infelizmente não aconteceu. Então, assim, para mim igual esse domingo mesmo, eu liguei a TV de manhãzinha e só emoção, né? Na TV Cultura, aquela coisa, o cara morreu mesmo, mas a obra dele tá ali alimentando a gente para infinitamente, né? Gratidão a esses arquivos, né, que ficam, porque a gente tem a oportunidade de resgatar aquilo ali e ver e ouvir. É de uma riqueza assim, emociona todo tipo de idade, né? O meu filho estava assistindo comigo, ele ficou emocionado com a poesia que ele estava lendo. Estava rolando um grupo de choro, né? Isso era muito maravilhoso no Boldrin, né? Essa diversidade que ele levava. Porque a gente não está falando da viola caipira em específico, da música sertaneja. A gente está falando dessa cultura popular ligada ao samba, ligada ao choro, ligada à música de cordel, ligada à música de viola. Então, ligada ao Brazilian Jazz. Ele era um cara muito antenado em tudo, assim, né? Então, sem dúvida, uma perda, claro, eu acho que uma dúvida, assim, o Rolando influenciou toda uma geração, né? Assim como a Elisita Barroso, né? Não tenho o que dizer, são figuras. Eu também era um sonho, né, conhecê-la, assim como conhecê-la a Helena Meirelles, também era um sonho, né? Mas eu tenho viagens astrais com eles, assim, que são maravilhosas. Tem uma música até, eu falo para Helena, assim, eu falei esses dias para ela quando ela me mandou essa música. Falei, Helena, você não vai querer me cobrar direito autoral dessa música, hein? Meio que uma brincadeira, mas é que a gente mergulha tanto na obra daquela pessoa que a gente gosta, que hora que vê você está compondo coisas ali e parece até que é um sopro, uma viagem astral, como eu falo, né? Que a gente ouve um negocinho ali e capta o que o artista quer trazer também, sabe? Porque a gente é só instrumento, eu acho, assim, para dar sequência a essa tradição, né? Eu acho que a gente só é instrumento para dar continuidade a esse trabalho, para esse trabalho não morrer. Bacana. Eu queria saber um pouco sobre o seu processo de composição, do que falam as suas letras, o que te inspira. Pode crer. Então, como eu disse, eu sou muito antenada em poesia, leio muita poesia, gosto muito de me conectar com a literatura. Agora eu estou numa fase, numa vibe de ouvir muito podcast, de me alimentar dessa onda do podcast, assim, então eu tenho ouvido de tudo, assim. Mas, em geral, é uma coisa louca essa coisa da composição, porque ela é muito distinta, né? Cada música nasce de um jeito, não tem olha, faça esse caminho aqui que vai nascer uma música.
Existem várias maneiras, mas então vou citar uma técnica que eu estou usando atualmente, que eu tenho me divertido muito. Eu gosto muito de folk, né? Principalmente American folk, assim, né? Então, Mipso, Mandolin Orange, Elephant Revival. Tem um cara que se chama Garrett, que eu ouço muito esse cara. Ele é violão e voz, assim, é tipo um Bob Dylan mais contemporâneo, sabe? E aí eu costumo pegar as melodias e ir brincando em português com as melodias. Então, não que vai sair a mesma melodia, porque aí a gente acaba transformando, pega um refrão dali, transforma aqui. Então, Vida Passageira, por exemplo, nasceu dessa maneira. Tanto que eu compus Vida Passageira em parceria com o Adam, que é um artista americano lá de Ohio, que foi um grande privilégio, uma honra trabalhar com ele, assim. E ele também é dessa cena folk, né, americana. Hoje cedo ele me escreveu, diz que tá com planos de me ver. Não tenho data e hora, mas vou lhe encontrar, cancelada ou de agendada, inventando até desculpa mística. Nem mesmo o céu chuvoso me impede mesmo que faça frio. Vou viver a minha maneira e sorrir pra essa vida. E sorrir, ter história pra contar. E sorrir nessa vida passageira. E sorrir para as pessoas que encontrar. Por exemplo, essa música que é e sorrir para essa vida, e sorrir, ter história para contar, e sorrir dessa vida passageira, e sorrir para as pessoas que encontrar. É uma ideia, né? Que eu reflito muito, assim, o que é a vida se não um sopro, né? Assim, Às vezes você tá tão atordoado que você não consegue dar um sorriso. Você sabe que às vezes um sorriso para alguém numa manhã muda o dia da pessoa e o seu. E às vezes a gente tá tão no piloto automático que nem bom dia a gente fala, a gente vai, sobe o elevador, desce o elevador, vai e tal. E essa... sei lá, sabe, essa coisa intensa que nós vivemos, de não apreciar as coisas simples da vida, sabe? Às vezes um pôr do sol, às vezes um girassol que se abre ali, sabe? O cheiro daquela flor. Às vezes a gente, no nosso próprio relacionamento com o nosso companheiro, com o nosso bem-querer ali no dia a dia, a gente vai tão que a gente não faz mais um agrado, né, para a pessoa, que a gente não tem mais uma relação de carinho, de troca fraterna, né? Então, minhas músicas, elas nascem dessa urgência de refletir sobre esses padrões que vamos seguindo, né? Por exemplo, eu fiz uma música na pandemia, lancei, que é Pausa e Silêncio, que ela me veio assim, fazendo meditação aqui de fundo, tem uma área de natureza, e eu estava fazendo a meditação e pensando, respiro um minuto, ouço o vento balançar as flores, arrepiar meus pelos, enquanto o mundo lá fora regenera, espero. Agora importa o silêncio, firmeza nos passos, para encontrar o que me faça manter a calma. Enquanto lá fora ainda tá escuro, espero. Agora
importa o silêncio. Como pra que os sonhos alimentem a minha alma e me acalmar, que amanhã não tarda para um novo recomeço. Então, essa música também nasceu dessa ideia. A pandemia, né, nos enclausurou, vivemos momentos tensos, né? E aí eu fiz essa música pensando que amanhã, se a gente tiver com a cabeça boa, se a gente tiver bem espiritualmente, tudo vai ser melhor. Agora, se a gente está transtornado, está com a cabeça louca, cheio de problema, parece que você vai atraindo mais e mais. Aí seu corpo começa a somatizar aquilo, você começa a ficar mal também. Eu tenho feito uma pesquisa durante algum tempo sobre o poder do Hertz, da vibração em Hertz na vida, né? Na cura do ser humano mesmo, né? Principalmente de doenças psicossomáticas, né? E eu não vivo sem colocar ali uma vibração, né? Principalmente 432 Hz, né? Que é a vibração da Terra, né? As pessoas falam, né? O mundo vai acabar, a Terra vai explodir, não sei. Mas é curioso que quem destrói a Terra é o ser humano, porque a Terra em si, ela vibra numa frequência de regeneração constante. É muito curioso isso, né? Porque o 432 Hz, que é a vibração da Terra, que é a vibração... mas o que é isso, Fabíola? O que é essa vibração? Qual é o barulho dessa... É o barulho do passarinho cantando, é o barulho da cachoeira caindo, da água, né? Principalmente água, a água do rio, o vento, o barulho do vento. Tudo isso está ligado no 432 Hz. E aí, esse estado, por isso que muitas pessoas falam, muitos médicos falam, olha, está em estado depressivo, estado... Claro, né, alguns estados precisam realmente de acompanhamento médico e remédio. Mas eu estou falando de estados onde que você precisa sair para caminhar, sair para tomar um ar fresco, respirar, fazer uma meditação. Isso tudo vai te ajudar muito, né? Agora, você mora num apartamento pequeno, apertado, numa casa apertada, não dá, não tem uma área verde. Liga aí no seu computador, então, um sonzinho. No YouTube mesmo, se você ligar o 432 Hz no YouTube, vai aparecer um monte de playlist. E você deixar aí na sala da sua casa, no quarto ou no ambiente de trabalho, porque são sonoridades que não vai te atrapalhar a estudar, não vai te atrapalhar ler, não vai te atrapalhar fazer... Na verdade, vai te relaxar, vai fazer o seu corpo trabalhar melhor, vai fazer seu corpo produzir melhor. Então, eu acho que é de uma coisa, assim... sempre que eu posso, eu estou falando sobre esse estudo, né? Eu quero ainda publicar alguma coisa nessa área, que assim, a musicoterapia em favor do ser humano, sempre, né? Eu acho que é isso. Assim. Muito legal. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu disco, né? O conceito dele, você também gravou 2 EPs, 6 singles, né? Esse material tá todo nas plataformas, né? Bom, o trabalho, o disco que eu lancei agora em setembro, né? É um disco com 10 faixas instrumentais, e aí vai ter Rio Grande, Corgo, vai ter Curau no Tacho, Roça em Festa. Todas essas canções fazem parte dessa paisagem sonora que eu costumo dizer, que é lá da região de onde eu nasci. Toda pessoa que nasce na roça, no campo, vai se deparar com Corgo, né? Vai se deparar ali com Rio Grande, vai se deparar com Terra Vermelha.
que é muito típica daquela região da onde eu nasci, né? Terra vermelha, terra roxa, como se diz, né? É muito rica para plantio. E esse disco, ele foi um disco, é um disco instrumental, né? Teve parcerias de algumas violeiras parceiras aí, né? Que arranjaram, mas as composições são todas minhas. E então, como eu disse, é um disco que traz essas paisagens aí, né? Rio Grande, por exemplo, né? Vou tocar um trechinho aqui. Aprendeu a pescar sobre as margens desse imenso Rio Grande. E a menina aprendeu a andar, aprendeu a pescar sobre as margens desse imenso Rio Grande. Rio Grande. Bom demais. Então, bravo. Meu amigo. Então, muito lindo. Valeu. Essa, como outras canções, nasceram dessa pesquisa, né? Algumas até nasceram em aula, assim, estudando alguma coisa da viola, aí me veio uma ideia e fui desenvolvendo, né? Foi um trabalho que eu acho que eu desenvolvi durante 1 ou 2 anos, mais ou menos, assim. Não foi tão simples, porque a música instrumental, ela vem de uma outra coisa. Compor música instrumental, ela vem de uma outra ordem, né? Então, precisa estar mantenado, estudar, ouvir muita coisa. E então, fica aí para quem quiser conhecer, só se conectar lá no Spotify, no YouTube, já vai achar o disco completo e só ligar aí e ser feliz. Bacana. E você também faz oficina de musicalização. Como são? É muito ligado a essa coisa da vivência com a musicoterapia, né? É uma coisa muito ligada a princípio eu fazia muita coisa ligada a conhecer o instrumento, a conhecer o timbre do instrumento, né? Essa coisa dos pedais na guitarra, né? Cada pedal traz uma coisa, cada instrumento traz um sotaque, né? Então era uma coisa que partia muito dali, aí oficinas ligadas à família, né? Criança, mãe, pai, avó, tio, enfim. Então são oficinas muito ligadas à educação musical como um todo, assim, mas mais ligadas ao básico mesmo, ao conhecer, né? Ao identificar essa sonoridade, a saber a afinação dos instrumentos. Um pouco disso, assim, não é mais direcionado para também para uma coisa em grupo, uma diversão juntos, sabe? A música de uma forma leve, né?
Legal, e você já fez teatro infantil também, né? Fiz trilha para teatro infantil, cheguei a atuar em teatro infantil também. É uma coisa muito divertida, né? Poxa, dá muito trabalho, mas é muito bom, assim, o retorno, né, das crianças, Nossa, era uma vibe muito boa. Foi um aprendizado, assim, compor nessa área, assim, uma vibe boa. Bacana, Fabiola. E você estava falando, né? Você vendia suas camisetas, canecas, né, o pendrive, você tem a lojinha de seus produtos para quem quiser adquiri-los, né? Inclusive, quero adquirir alguns também. Mas legal. Como é que as pessoas podem fazer para comprar, para ver os produtos? Eu ainda estou nesse processo, preciso levantar essa loja digital logo, porque ainda não fiz. Mas tenho feito aí inbox no Instagram mesmo, a pessoa tiver interesse, só me adicionar. Primeiro que a pessoa que me adiciona, ela já automaticamente vira meu amigo, já mando som, fico enchendo o saco ali, ó. Eu falo assim, são 17 mil seguidores agora, mais ou menos, que eu tô, mas todo mundo que começa a me seguir, eu mando, ó, meu canal no YouTube, ó, meu Spotify. E aí a gente começa Você toca instrumento? Eu não toco. Ah, eu toco viola. E é uma coisa, assim, que eu tenho maior prazer, sabe? Em poder falar com as pessoas, em conversar com elas, saber que elas tocam ou não. Da onde vem a paixão delas pela música. Você sabe que até tem histórias de músicas que eu escrevi de pessoas que me mandaram coisas, oh, eu vivi isso e tal, vê se dá uma música. Recente eu recebi até um texto de um rapaz lá de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e até prometi para ele, isso aqui é inspirador, dá para até escrever uma música com isso e tal. E a gente ficou trocando uma ideia sobre isso. Então sabe, para conhecer mais o meu trabalho e se conectar comigo, aqui pelo Instagram é o lugar mesmo, onde eu posso falar com as pessoas, né? Que ferramenta ótima, né? Que ferramenta ótima. Legal, eu quero aproveitar a sua presença aqui, que você dá área de letras, falando que gosta muito de leitura e tal. Você tem alguns livros para nos sugerir? Ou que você considera livros importantes que você tem lido? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa doida. Eu leio, mas eu não guardo o nome do livro. É louco, né? Eu guardo o nome do autor, mas não guardo o nome do livro. Mas olha, esse ano eu li muita coisa. Essa é a verdade. Aí tem... O Chico Xavier, para mim, é uma leitura que está sempre presente, né? Eu sou espiritualista, então eu gosto muito, tanto da parte do Zen budismo ali, Monja Coen, o próprio Chico Xavier, essa coisa eu sempre estou antenada, sempre busco ler, ou até ouvir algum podcast, né? Aí da literatura, Carlos Drummond de Andrade, não pode faltar, né? Eu gosto muito da Cecília Meirelles, também gosto muito. Agora vai me fugir o nome dela, que é a minha predileta, na verdade, né? Que é a... Clarice Lispector? Exatamente. Que bom que você me trouxe ela, porque ela é maravilhosa, né? Como que a gente pode esquecer dessa mulher que também, em termos de literatura, rompeu com a tradição, né? De que mulher não podia estar ali e ela estava de uma maneira tão sublime, né? Aí a gente indo... Eu estou numa fase também que eu estou lendo muito sobre economia, sobre bolsa de valor. Olha que artista maluca. Pode imaginar isso, mas bolsa de valores. Estou lendo um livro sobre como dobrar seus dividendos, algo assim. Aquele livro do Warren Buffett, que é um cara muito conhecido dentro do mercado da bolsa de valores, né? Então, tenho lido bastante coisa nessa área. Me entusiasmo porque não quero morrer como os meus grandes mestres, como Helena Meirelles, não tendo nenhuma casa para morar, tendo que fazer show para comer.
Então, eu sempre fico preocupada com isso, porque a gente é autônomo, né? E amanhã ou depois vai que me acontece alguma coisa, eu não posso tocar e tudo mais. Então, é ir descobrindo maneiras para a gente não sofrer na velhice. É isso. Eu sempre falo, eu tô antenada. Desculpe, fiquei aqui. A BG Corretora, que é de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, terra do Rubem Braga, grande cronista. Maravilhoso, Rubem Braga, bem lembrado. Li muito Rubem Braga na faculdade, né? Com certeza. Ela queria uma opinião sobre ele. Não, Rubem Braga... Respondido. Tem que ler, entendeu? Assim, é aquilo que eu te falei. Eu leio e não esqueço os nomes. Mas é um grande autor, né? Assim, um grande escritor. Então, o que eu posso dizer? Leiam. Cara, a melhor companhia, eu vou falar, sabe? Para qualquer pessoa, principalmente a pessoa que chegar na velhice bem da cabeça, é ler. Cara, porque você descobre mundos e mundos ali. Sotaques, tanto estou falando que eu leio coisas muito diversas mesmo, da poesia, a livro de economia, a coisa de ciências, a plantas medicinais, tudo isso me prende a atenção, por quê? Porque a leitura é a maior riqueza que a gente pode ter, né? O conhecimento, né? O que seria da gente se não fosse o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele não deixa a gente morrer na ignorância, sabe? Porque a ignorância é uma coisa tão triste, que eu prefiro não tê-la, romper com ela, buscar cada dia mais, né? Porque a gente sempre vai ser ignorante em algum assunto. A gente nunca vai ser expert em tudo. E sempre vai ter que alguma coisa aprender. E esse é o movimento da vida. É isso que me entusiasma, sabe? A querer viver. Porque eu falo assim, o que seria da gente? Deve ser um tédio. Imagina, você nascer numa família muito rica, que tem tudo. Você pode ter tudo. Deve ser um tédio, porque... eu falo assim, você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, não acha graça em nada, porque você pode ter tudo. Então, assim, que bom que eu falo, eu fui alcançando as coisas de uma maneira tão suada, que eu valorizo aquilo, sabe? Não que eu estou falando, pelo amor de Deus, não quero ser rica, não quero ter mais dinheiro, porque dinheiro é ferramenta para a gente poder ter esses livros bons, para ter essa violinha boa, né? Para ter coisas boas. Mas ele não pode ser, sabe, como se diz, aquilo que, eu só penso nele, só quero aquilo. Não, eu quero o conhecimento que ele pode me proporcionar. É isso, é diferente, é uma outra parada. Muito bacana mesmo. Fabiola Beni, eu queria te agradecer imensamente por essa live de hoje, por essa entrevista fantástica que você nos concedeu, esse depoimento incrível sobre sua história, sua arte, sobre essa riqueza cultural que você traz na bagagem, no seu instrumento, na viola, nas suas canções. Fantástico o seu trabalho. Muito obrigado. Poxa, eu que tenho a agradecer a você, primeiramente, pelo convite, né, da gente poder bater essa prosa e falar um pouco sobre aquilo que eu amo fazer, né, porque quando você ama, eu falo que a vida fica mais fácil quando você leva uma profissão que você gosta, você sente prazer. Tem as dificuldades? Tem inúmeras dificuldades, mas a gente, eu sou uma pessoa assim, eu vou para cima, eu sou otimista, é difícil derrubar. Hoje mesmo, eu não, nem gosto de comentar, mas hoje eu passei uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Eu falei, como que eu vou dar entrevista e tal? Falei, não, vou dar um jeito. 8 horas eu vou estar boa. Por quê? Porque é um prazer falar daquilo que eu gosto, de fazer e tudo mais. Então, não tem tempo ruim, né? Então, agradecer a todo mundo. Quem se conectou aqui, se conecte mais, né? Busque aí
nas plataformas de streaming, né? Busque conhecer mais meu trabalho em outros lugares. Espalhe essa semente para os amigos, né? Esse é meu pedido, né? Envie para um amigo que você enviar, você já está espalhando mais amor para esse mundo, já está espalhando mais arte, porque o mundo ele fica mais colorido se a gente puder experimentar dessa coisa da arte, né? Que assim, eu acho que o mundo seria tão opaco sem um disco o que seria a gente sem aquele disco aquele disco predileto nosso, né? Aquele disco que fez a gente levantar da cama e falar, não, eu vou vencer. Quantas músicas eu já me transformei em outra pessoa só de ouvir. Então, é isso, a arte ela tem esse poder maravilhoso, então se conectem cada vez mais, né? E você que é essa ponte aí de trazer sempre, encorajando os artistas a falar, uma coisa maravilhosa. Obrigada a você, um grande abraço, ótima noite. Eu que te agradeço aí, obrigado pelas palavras gentis aí. Verdadeiro aprendizado, o objetivo dessa live é justamente trazer pessoas como você, interessantes, com histórias de vida e profissionais, e de arte, de cultura, inspiradoras, para inspirar a gente, para como você falou, né, ouvir a sua música e virar outra pessoa, a gente se transformar em algo melhor. Então nós só temos que agradecer a vocês, artistas, pessoalmente a você. Obrigado por tanta arte, tanta coisa boa que você e os artistas em geral nos proporcionam. Obrigado mesmo. Um abraço. Gente, obrigado também para todos que compareceram. Grande abraço. Tá bom? Parabéns e sucesso, Fabiola. Vamos que vamos. Vamos firme. Um abraço. Um abraço.